Fala galera, aqui é o professor Neto de Física e hoje nós vamos fazer exercícios sobre trabalho, potência e energia. É a dica que a gente vai esperar para a prova do Enem, uma questão envolvendo isso. Mas para a gente não perder muito tempo, vamos começar respondendo a nossa bateria de exercício que diz o seguinte. A banda Queen foi uma banda britânica de rock fundada em 1970 e recentemente teve parte de sua trajetória de sucesso dramatizada no cinema pela obra Bohemian Rhapsody. No encerramento do filme, durante os créditos finais, há uma exibição do clipe de uma das mais famosas músicas da banda, Don't Stop Now. O neurologista concluiu em sua pesquisa de 2016 que essa é a música mais feliz da história. Um trecho da música, traduzido ao lado da letra original de Freddie Mercury, é reproduzido abaixo. Vocês vão me poupar, não vou cantar de jeito nenhum, mas procure. É uma música bem interessante e é para você entender. Mas no finalzinho aqui, deixa eu só pegar aqui minha caneta para poder destacar para vocês, ele diz assim, ó, eu quero transformá-lo num homem supersônico. Então, a ideia da gente estar trabalhando com um homem supersônico vai dar margem para que a gente responda uma questão bem interessante aqui para a gente, tá certo? Ele vai dizer o seguinte logo de cara. Freddie Mercury está rápido demais nessa canção. Para expressar toda a sua euforia, o autor afirma querer transformá-lo num homem supersônico, que foi aquilo que nós marcamos. Um supersônico é aquele que se move acima da velocidade do som e que mede cerca de 340 metros por segundo no ar. Então nós vamos começar tirando as informações matemáticas e vamos dizer que a velocidade do som no ar ela é de 340 metros por segundo. Considerando que o homem, então vamos marcar aqui a sua massa como sendo uma massa de 80 quilogramas, pudesse ser acelerado a partir do repouso, então velocidade inicial igual a zero, é isso que ele está afirmando para a gente, até começar a mover a velocidade do som, que a gente já sabe que é de 340 metros por segundo no ar. Qual seria aproximadamente a quantidade de energia cinética? Então ele está querendo que você diga quem é a energia cinética e de acordo com as alternativas, nós vamos chegar na resposta em quilojoules. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui para responder essa questão, logo de cara, para manter o equilíbrio, é substituir na fórmula da energia cinética. A gente sabe que a energia cinética é a energia do movimento do corpo, mv² sobre 2. De acordo com o enunciado, a massa, que no caso é a do homem, é de 80 kg. E a velocidade atingida é de 340 metros por segundo, só que aqui nós vamos elevar ao quadrado. E tudo sendo dividido por 2. Observe que a sua maneira matemática faça como você achar mais simples, mas eu vou simplificar aqui, ó, 80 dividido por 2, e aí nós vamos chegar nessa resposta em 40, e nós vamos fazer uma multiplicação de 340 vezes 340, que isso aqui vai dar 115.600 quando você multiplicar aí, tá ok? Fazendo essa multiplicação de 40 vezes esse resultado, você tem 4.624.000, que nesse caso aqui, joules. Como ele vai querer em quilojoules, e quilo representado por um K é 10 a terceira, então você pode dizer que a sua energia cinética vai ser igual a 4.624 quilojoules. E você encontra isso na alternativa da letra D. Uma questão bem interessante, onde você só jogou a fórmula da energia cinética. Vamos para mais uma questão. Essa questão ela fala o seguinte: um homem ou um corpo homogêneo, né, de massa. Então vamos colocar aqui os dados como sendo a massa de 2 kg, é a primeira informação matemática, desliza sobre uma superfície horizontal e ele está dizendo que é sem atrito. Então você vai observar que esse trecho horizontal não tem atrito. Com uma velocidade constante, então durante todo o movimento horizontal, vamos chamar a velocidade no primeiro trecho, ela vai valer 8 metros por segundo.
no sentido indicado no desenho caracterizando a situação 1. Então foi isso que nós observamos aqui. A energia mecânica dissipada, então a energia mecânica que ele vai perder devido a alguma resistência expressa em joules, pelo atrito durante a subida, então nós vamos destacar também isso aqui, do corpo. Professor, se o centro de massa dele vai subir, então a altura vai ser a altura de 2 metros, que é essa que está representada no desenho? Exatamente isso. Então ele vai subir uma altura equivalente a 2 metros, até a sua velocidade nesse ponto aqui ser igual a zero, né, que é a situação da altura máxima, saindo da situação 1 e indo até a situação 2. Para você adotar que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, nessa questão o sistema é um sistema dissipativo, porque tem atrito. Então você vai dizer o seguinte, que a energia mecânica na situação 1 é igual à energia mecânica na situação 2 mais a energia que foi dissipada, que foi perdida devido ao atrito. Só que na situação 1 ele só tem movimento, e se ele só tem movimento, tem energia cinética, onde nós vamos pegar a velocidade 1, eleva ao quadrado e divide por 2. Já na posição 2 ele atingiu a altura máxima, onde a velocidade é zero, mas ele tem altura em relação ao NR, que seria o nosso nível de referência. Então automaticamente passa a ter energia potencial gravitacional, porque tem altura acumulada, mais a energia que foi perdida devido ao atrito. Aqui acabou a física, virou uma continha simples de matemática. Observe, a nossa massa ele deu na questão que vale 2. A velocidade é uma velocidade de 8, só que nós vamos elevar ao quadrado, tudo dividido por 2. A massa 2, a gravidade 10, a altura 2, e vamos encontrar a energia mecânica dissipada. Vamos lá. Você pode, se achar por bem, simplificar o 2 com 2, né, para poder trabalhar uma continha mais elementar, mais fácil. E aí você vai fazer assim, 8 ao quadrado vai dar 64, 2 vezes 10 dá 20 vezes 2, 40. Observe que esse 40 que está positivo, eu posso passar para o outro lado negativo. E aí você pode afirmar que a energia que foi dissipada, a energia mecânica que foi perdida devido ao atrito, vai ser igual a 24 joules, alternativa correta, letra C. Mais uma questão bem interessante, dessa vez envolvendo dissipação de energia e o conhecimento, energia cinética do movimento, e quando você tem altura, energia potencial gravitacional. Vamos para mais uma questão. A questão de número 3, ela envolve aqui um conhecimento mais simples, porque diz assim, um atleta colidiu com uma árvore ao esquiar durante seus treinos para os Jogos de Inverno. Estima-se que a velocidade da atleta, que tem massa, então nós vamos colocar aqui como informação matemática, que a massa dessa atleta é de 70 kg, e que antes da colisão, a velocidade imediatamente antes da colisão era igual a 72 km por hora. A gente sabe que dividindo isso por 3,6 vai ser igual a 20 metros por segundo. É uma da combinação que mais cai na prova do Enem. Então se liga nisso daí, tá certo? Está em quilômetros por hora, tem que passar para metros por segundo. Qual seria o módulo do trabalho? Então o que ele está querendo é que você dê qual é o módulo do trabalho, expressa em joules, da neve sobre a atleta, caso ela tivesse conseguido parar. Então, se ela vai conseguir parar, a velocidade é igual a zero antes da colisão. Veja que a questão foi feita com a ideia dela não colidir. Então, ela vai imediatamente parar antes de bater nessa árvore, supondo que a região da pista seja plana. Então, para responder essa questão, que é relativamente simples, você vai utilizar uma coisa conhecida como TEC, Teorema da Energia Cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Aí você deve estar pensando, professor, mas por que eu pensei nisso? Porque ele tinha uma velocidade e passou a ter outra. Então ele variou a velocidade. Se está variando a velocidade, está variando a energia cinética. Então o trabalho da força resultante ele vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A gente observou que a velocidade final, para não colidir, é zero. E zero multiplicado por qualquer número, ou dividido por qualquer número, vai ser igual a zero. Então, nós podemos colocar facilmente
que o trabalho ele vai ser igual a menos, que é da fórmula, tá certo? A massa da atleta, que é 70, a sua velocidade, que nós vamos colocar em 20 elevado ao quadrado, e dividido por 2. Então, o nosso trabalho vai dar menos 70, 20 ao quadrado dá 400, vou dividir por 2. Vamos simplificar para ganhar tempo, né? Colocando aqui que o trabalho ficaria menos 70 vezes 200, ou seja, 1, 2, 3, eu coloco os 3 zeros, né? E 2 vezes 7, 14 joules. Só que ele pediu o módulo do trabalho. E como ele quer o módulo do trabalho, então vai ficar 14.000 joules. E a nossa alternativa correta, letra B, uma questão bem interessante. E aqui nós precisamos trabalhar envolvendo trabalho e energia, o TEC, Teorema da Energia Cinética. Vamos à questão de número 4. Essa questão de número 4, ela envolve aqui um critério bem interessante, porque diz assim, foi inaugurada em Las Vegas uma nova montanha-russa que promete levar a emoção ao limite. A volta dura cerca de 72 segundos, então nós vamos colocar aqui que esse é o tempo da volta, da duração do brinquedo, 72 segundos. Então nós vamos colocar 72 segundos. Sendo que o carrinho de 4 pessoas atinge a altura máxima de 30 metros. Então vamos colocar aqui Hzão, para dizer que é a nossa altura máxima, quando ele tiver 30 metros em relação ao NR. Para depois iniciar uma queda até uma altura, vamos colocar Hzinho, de 1,2 metros do solo. Determine a máxima velocidade do carrinho, então quero a velocidade máxima expressa em quilômetros por hora. Observe que todas as alternativas estão em quilômetros por hora, né? A velocidade máxima do carrinho. Sabendo que a massa do carrinho, vamos colocar aqui, massa do carro é de 100 kg. No final da queda, sabendo que ele possui 4 ocupantes, vamos dizer que o ocupante A, a massa é de 75 kg, a massa do ocupante B é de 60 kg, do de C, 65 kg, do de D, 50 kg. Deixa eu só fazer aqui uma colocaçãozinha para vocês, bem simples. Eu posso dizer que a massa total é somando isso aqui tudo, né? Eu vou pegar 100 mais 75 mais 60. Então, quando eu fizer a soma de todos eles, isso aqui vai dar 350 kg, certo? É a soma total do carrinho mais os 4 ocupantes, beleza? Bem, vamos então imaginar uma maneira da gente solucionar aqui esse quesito. Ele diz assim para a gente poder de uma maneira fácil entender. Ó, a energia mecânica no ponto mais alto, altura máxima, né, vai ser igual à energia mecânica no ponto mais baixo, que é essa altura equivalente a 1,2 metros. No ponto mais alto, ele estava no ponto mais alto, significa dizer que a velocidade dele é nula, ele só tinha energia potencial gravitacional. Então a gente vai colocar mg com altura máxima. Já no ponto mais baixo, além dele ter velocidade, que é exatamente a velocidade que a gente está querendo descobrir, a velocidade máxima, ele também vai ter uma altura, né? Que seria o Hzinho. Observe, fica a critério. Eu, particularmente, veja, tenho massa na primeira parcela, massa na segunda e massa na terceira parcela. Então, eu evito trabalhar com números grandes e posso simplificar. Claro, não daria valor diferente se você utilizasse o 350, tá certo? Mas eu vou simplificar para ganhar tempo, então vou colocar a aceleração da gravidade 10, a altura máxima que ele forneceu para a gente como sendo 30. Vamos descobrir quem é essa velocidade, que está sendo dividido por 2. Observe que a velocidade vai ter que ser elevada ao quadrado, né? A gravidade vale 10.
e a altura 1,2. 30 vezes 10 vai dar 300, v ao quadrado sobre 2, e 1,2 vezes 10 dá 12. Que está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. 300 menos 12, v ao quadrado sobre 2. Observe que quando eu tenho 300 menos 12, isso aqui vai dar 288. O 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vê o que foi que aconteceu. Olha só. 288 vezes 2 dá 576, que é uma raiz bastante conhecida, né? 576 vai dar igual a 24. Você deve estar pensando, professor, 24 é a letra A? Cuidado, porque aqui a gente está trabalhando na unidade oficial, então é 24 metros por segundo. Isso é uma armadilha de prova, tá certo? Como ele está em metros por segundo e a resposta está em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E fazendo essa multiplicação por 3,6, vai dar 86,4 quilômetros por hora. Já vi muita gente chegar em 24 e sair pulando de alegria. Quando vai olhar o gabarito, faz, poxa vida, o que foi que eu errei? Mas ele esqueceu de transformar a unidade, e unidade é uma coisa fundamental nas nossas questões, tá certo? Se liga nisso, né? Barulho aí externo, mas finge que você não está escutando isso daí, né? Um barulho muito grande. Vamos lá. Vamos para mais uma questão, então. A questão de número 5, ela diz assim: uma importante revista automotiva brasileira realiza os testes de frenagem de veículos em 3 velocidades distintas. Então eu vou colocar aqui essas velocidades para alertar, chamando de 60 km por hora. Vou chamar de V2 a de 80 km por hora e vou chamar de V3 de 120 km por hora. O piloto estabiliza o carro na velocidade de teste, ou seja, ou 60, ou 80, ou 120, dependendo do primeiro, segundo, terceiro teste que ele for fazer, né? Colocando o câmbio em neutro, ou seja, quando atingir essa velocidade, ele tira de marcha, bota em ponto morto, e freia. Se o carro tiver ABS, o piloto freia bruscamente, ou no caso do sistema convencional, evita-se o travamento das rodas, modulando a força de frenagem. Supondo que o teste seja feito com o veículo em ABS, então nós vamos ter aqui esse tipo de freio, e que a massa, então eu vou colocar também como informação matemática, é uma massa de 1000 kg, ou seja, uma tonelada, né? Numa pista cujo coeficiente de atrito μ vale 0,3, lembrando que é uma grandeza adimensional, né? Que a distância necessária para a frenagem completa, então nós vamos colocar aqui D vale 100 km. Se é completa, quer dizer que a velocidade final vai ser igual a zero. É de 100 metros. E que ele seja realizado com uma das velocidades citadas, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, essa é a condição, certo? Acima do limite de escorregamento do pneu. Qual o trabalho em quilojoules, ele está explicando que ele quer a resposta em quilojoules, realizada pela força de atrito com o solo durante a frenagem. Galera, aqui eu quero fazer uma colocação para você. Veja, apesar de ele ter colocado essas velocidades, mas quando o aluno vai lembrar qual é a fórmula do trabalho, deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para poder chamar a atenção da gente, né? Então, quando ele diz assim, trabalho é a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. A força em questão aqui é só a força de atrito que ele está querendo. E a gente aprendeu que força de atrito é μ vezes a normal. Como a força de atrito é uma força de oposição ao movimento, então ela vai formar um ângulo de 180 graus com o deslocamento do corpo. Ela está no sentido contrário do movimento dele. Você vai perceber que o carro deslocando num eixo plano, então você pode afirmar que o módulo da força normal é igual ao módulo do peso do carro. E aí você teria que fazer assim, ó, coeficiente de atrito, m vezes g, vezes d, cosseno de 180. Bem, vamos fazer essa continha agora. O coeficiente é 0,3, a massa do carro é uma massa de 1000,
A aceleração da gravidade, 10, que nem precisa ser colocada, a gente sabe que vale 10, a não ser que ele diga o contrário, né? Que o deslocamento da frenagem foi de 100 e que o cosseno de 180 é menos 1. Logo, o trabalho da força de atrito vai ficar negativo, né? Olha que coisa interessante, 0,3 vezes 10 dá 3, vezes 100, 300. 300 mil joules. Como ele quer em quilojoules, então 300, esses 3, né? Fica 10 a terceira joules, ou você pode simplesmente colocar 300 quilojoules. E aí a nossa alternativa correta, já que ele é negativa, né, é a letra C. Ele está querendo trabalho em quilojoules e o valor foi negativo. Se liga nisso, muito cuidado com esse tipo de informação, porque o trabalho provocado é o trabalho da força de atrito em questão. Bem, chegamos à metade da nossa bateria, viu que foi bem simples, mas nós vamos agora se preparar para fazer outras questões onde mantém esse nível, só que cuidado. Olha o que é que ele diz aqui, tá certo? A pirâmide de Quéops é ainda hoje uma das criações mais espetaculares do homem, sendo considerada uma das estruturas mais altas por 3.800 anos. A unidade de medida utilizada para sua construção era a vara egípcia. Então veja que aqui ele está dando uma informação que a gente tem que levar em consideração, que ele utilizava como medida a vara egípcia e que a gente vai colocar isso aqui como primeira dica, né? Vamos colocar aqui que uma vara é equivalente a 0,525 metros. Pronto, colocamos aqui a primeira informação, né? Já vamos ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Uma vara, então temos aqui que vale 0,525 metros. Beleza. Então, isso aqui é a dica que foi dada na questão, tá certo? É uma dica que foi dada na questão. Beleza, professor. Vamos em frente. Sabendo que em sua construção, uma pessoa de massa, então nós vamos colocar aqui a primeira informação matemática do quesito, que é uma massa de 70 quilogramas. Para ir da base ao cume, aí você diz, professor, foi por isso que você colocou esse desenho? A base seria aqui, o cume é a parte mais alta dessa pirâmide, tá certo? Ele caminha 350 varas, então nós vamos dizer que ele vai sair daqui, vamos chamar isso aqui de P, tá certo? E ele vai caminhar o equivalente a 350 varas, já que essa era a medida utilizada na época. A apótema lateral da pirâmide, ou seja, exatamente essa partezinha que eu destaquei aqui para a gente poder compreender, tá certo? Então ele fez isso aqui, que é chamado de apótema lateral da pirâmide. Não, se não tivesse desenho, facilmente você conseguiria imaginar isso, tá certo? Mas eu coloquei o desenho e destacando bem bonitinho para a gente poder entender melhor. Aí ele disse, determine a energia potencial, então eu quero que você me fale quem é a energia potencial expressa em joules, adquirida durante a subida por essa pessoa. Aí você vai adotar que a aceleração da gravidade vale 10, que o cosseno vale 0,6, que o seno é 0,8, sendo alfa o ângulo formado entre a base e a apótema lateral da pirâmide. Ou seja, é bem aqui que você vai colocar o ângulo alfa. Se você vai colocar esse ângulo alfa, então deixa eu colocar aqui como primeira informação, primeira dica que eu quero para você. Vou chamar isso aqui de primeiro passo, tá certo? É a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo. Então nós vamos analisar o seguinte, ó, que se ele vai sair desse ponto para cá, eu preciso descobrir quem é essa altura em relação à base. E a altura em relação ao ângulo alfa é cateto oposto. Quando eu tenho cateto oposto, eu dou preferência a trabalhar com o seno, porque eu sei que na matemática o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como o seno representa 0,8, o cateto oposto é o Hzinho, é a altura, e a hipotenusa representa o P, que é a nossa apótema da pirâmide, então eu vou colocar aqui que esse P vale 350 varas. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 0,8 multiplicado por 350, e aí a nossa altura
ela vai dar igual a 280 varas. Exatamente isso, 280 varas. Aí você faz, terminou, professor? Não. Veja que ele colocou uma dica para a gente extremamente preciosa. E essa dica eu quero que você acompanhe comigo, porque ele disse assim, uma vara vale 0,525 metros. Se eu tenho 280 varas, então eu vou ter uma altura em metros, né? Produto dos meios pelos extremos seria 280 vezes 0,525. Então, deixa eu fazer aqui essa continha rapidinho para a gente ganhar tempo. Pegar aqui a calculadora. Vai dar, fechado, 147 metros. E agora, professor, terminou? Não, porque ele não pediu isso na questão. Mas isso aqui faz base para a gente poder entender como chegar no resultado da energia potencial. Então, a minha energia potencial vai ser mgh, magreza humana, onde a massa é a massa desse operário, que vale 70 kg, a aceleração da gravidade vale 10 e a altura já transformada em metros representa 147 metros. Logo, a minha energia potencial seria o equivalente a 102.900 joules. Deixa eu só organizar isso aqui. 102.900 joules. Alternativa correta, letra C, que ele quer em joules. Pronto. Bem simples, sem nenhum grau de dificuldade, uma questão relativamente fácil, né, para a gente poder fazer. Mas a ideia dessa daí foi utilizar o conhecimento matemático do que seria a hipótese lateral da pirâmide, certo? Vamos à questão de número 7. Essa é uma questão muito bonita. Que a questão 7, ela diz assim, vamos lá, vamos iniciar aqui colocando assim, um caminhão fabricado em 1984, tem 3 motores a jatos, que desenvolvem juntos 36.000 cavalos. Então aqui está faltando um zero, 36.000 cavalos. Então vou colocar também isso aqui como sendo uma dica muito importante. Esse aqui apresenta 36.000 cavalos, cavalo-vapor, de potência útil, permitindo que essa máquina atinja a velocidade. Então nós vamos colocar essa primeira informação matemática, que a velocidade dele é uma velocidade de 540 km por hora, que se você dividir por 3,6 é bem conhecido, se fosse 54 dava 15, né? Como tem um zero, então vai ficar 150 metros por segundo. Fácil, fácil. Com apenas 6 segundos, então num tempo de apenas 6 segundos. As dimensões do caminhão são enormes e por essa razão ele precisa de uma massa que otimize seu movimento. Adote que Então vamos adote que um cavalo-vapor é igual a 740 watts. É possível concluir que a massa do caminhão, então quero que você me diga quem é a massa desse caminhão enorme em quilogramas, tá certo? Bem, eu vou trabalhar aqui com 2 etapas de raciocínio para a gente poder entender melhor como é que faz isso aqui. Eu vou chamar de primeiro passo uma conversão, uma transformação relativamente simples, né? Porque eu vou fazer só assim, ó. Se um cavalo-vapor vale 740 watts, 36.000 vai ter uma potência útil, né, que nós vamos encontrar agora de quanto vai ser. Fazendo essa continha, ou seja, produto dos meios pelos extremos, a gente multiplica a potência útil e fazendo essa multiplicação aqui de 36.000 multiplicado por 740, faça na hora da prova com muito cuidado para não errar,
26.640.000 watts. Eu vou fazer o seguinte, galera, só para poder facilitar um pouquinho a nossa vida. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ficaria 2,7 vezes 10 a sétima watts. Vê que o que eu fiz aqui foi uma coisa bem simples. Só para não ficar trabalhando com esse número muito grande, né? Então eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltei 7 casas, né? E arredondei o número para ficar mais fácil. Né? 6,7, 2,600 e pouco, 2,7, que aí a gente ganha um pouquinho mais de tempo na hora das contas. Professor, vamos ver agora qual seria o nosso segundo passo, tá certo? Para esse nosso segundo passo, nós vamos colocar exatamente a ideia do que vem a ser a potência. Ó. Se você para pensar, potência é trabalho dividido pelo tempo. Então eu posso dizer que o meu trabalho, deixa eu colocar assim, vai ser igual a potência vezes o tempo. Ah, professor, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E sabe por que eu pensei em fazer isso? Porque eu sei que o trabalho é igual à variação da energia cinética, né? Se ele vai sair do repouso, a velocidade inicial dele é zero, mas ele vai chegar a uma velocidade final. Então eu posso colocar mv ao quadrado sobre 2, porque a gente já aprendeu que o trabalho, TEC, né? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Só que a energia inicial é zero, e só vai ter energia cinética final. Aí você faz, professor, entendi. Observe que o que eu estou querendo encontrar é a massa, que a velocidade em questão, ele já disse que era 150, que você vai elevar ao quadrado e vai dividir por 2. Que a potência nós encontramos que foi 2,7 vezes 10 a sétima, e que o tempo foi um tempo de 6 segundos. O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, 150 ao quadrado que está multiplicando passa dividindo. Então nós teríamos que a nossa massa ficaria, o 2 passa para o outro lado multiplicando, né? 2 vezes 2,7 vezes 10 a sétima vezes 6. E esse é um número bastante conhecido, né? Se você pegar 150 vezes 150, vai dar 22.500. Fazendo essa continha em cima e dividindo pelo número embaixo, então nós vamos chegar a 14.400 quilogramas. Eu estou fazendo aqui rápido, galera, porque são contas matemáticas, tá certo? Mas procure fazer, faça do lado, faça continha por continha. Quem me conhece sabe, eu gosto de fazer isso detalhadamente. Aqui eu estou fazendo só pela questão do nosso tempo. E aí você marcaria a letra E, 14.400 quilômetros. Então são mais de 14 toneladas em um caminhão, tá certo? Vamos à questão de número 8 agora, que ela traz uma nova matéria, ela vai dar aqui uma nova perspectiva de cair na prova. E eu quero que vocês acompanhem comigo com muito carinho, tá certo? Vamos lá, vamos analisar agora essa questão que diz o seguinte. O Brasil é um dos países de maior potencial hidráulico do mundo, superado apenas pela China, pela Rússia e pelo Congo. Esse potencial traduz a quantidade de energia aproveitável das águas dos rios por unidade de tempo. Considere que por uma cachoeira do Rio São Francisco que tem uma altura, então para não perder tempo e não ficar lendo várias vezes, eu já vou colocar a altura da cachoeira é de 5 metros. Depois ele diz para a gente o seguinte, a água é escoada numa vazão, então vamos colocar o Z de vazão, e veja que quem não lembra, a própria unidade vai dizer para a gente, ó, metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos é a unidade de volume, segundo é a unidade de tempo. Então, o que é vazão, professor? É o volume de água por unidade de tempo. Pronto, simples. Qual é a expressão que representa a potência hídrica? Então, nós vamos trabalhar com essa potência. Observe que todas as alternativas estão em mega. Mega quer dizer 10 elevado a sexta, né? Megawatts, então 10 a sexta watts. Oferecida pela cachoeira, considerando que a água possui uma densidade, então nós vamos pegar a densidade absoluta da água como sendo de 1000, observe que ele também já coloca na unidade oficial quilogramas por metros cúbicos,
que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a velocidade da água no início ela é desprezível, ou seja, não considera a velocidade logo no início e diz que ela é zero. Professor, e agora? O que é que eu preciso fazer para responder essa questão de número 8? Bem, primeiro nós vamos pensar o seguinte, vamos lá. O que é a potência? A potência é o trabalho dividido pelo tempo. Só que o trabalho é da queda d'água. A água vai cair de uma determinada altura, então o trabalho da força-peso. Então é a magreza humana dividido pelo tempo. Observe que densidade é massa sobre volume. Como aqui aparece massa, então eu vou colocar assim, dV é massa dV. Aonde eu tenho massa, eu vou substituir por densidade vezes volume, gravidade, altura. Tudo dividido pelo tempo. Só que a gente já sabe que quando eu tenho volume dividido pelo tempo, isso é chamado de vazão. Então nós temos que ter a densidade da água, a vazão, a gravidade e a altura. Veja, isso não é uma nova forma, a gente só chegou nela pelo que o quesito pediu. Então, para descobrir quem é a nossa potência, agora acabou a física, virou continha de bodega. Nós vamos pegar a densidade da água, que vale 1000, multiplicar pela vazão, que ele disse que era 5. Vamos pegar a aceleração da gravidade, que nós sabemos que vale 10, e a altura da cachoeira é apenas de 5 metros. Olha que coisa interessante, preste atenção para que você entenda. Olha só, você tem 3 zeros com mais 1 fica 10 à quarta, né? Então você pegaria e faria 5 vezes 5 dá 25, vezes 10 à quarta watts. Só que ele não quer 10 à quarta, ele quer 10 à sexta, porque é mega. E quando você tem mega, se a vírgula está aqui, você volta uma, duas casas. Automaticamente, diminuindo duas casas, você tem que aumentar duas na potência. 4 mais 2 dá 6, e aí 10 elevado a sexta é a mesma coisa que megawatts. E aí você teria isso na alternativa da letra A. Uma questão muito bonita, muito bem feita, bem o estilo da cara do Enem. Se liga nisso daí, essa dica é muito importante. A questão de número 9, ela traz para a gente uma realidade bem interessante, porque diz assim, ó, um corpo de massa, então nós vamos ter uma massa de 4 kg, é a nossa primeira informação matemática, abandonado, se ele está abandonado a velocidade é igual a zero, de uma altura h equivalente a 300, eu só ajeitar isso aqui que ficou feio, 320 metros, em relação ao solo. A aceleração, g, vale 10 metros por segundo ao quadrado. A energia cinética, então quero que você me dê quem é a energia cinética expressa em joules. A energia cinética ao atingir o solo em joules é igual a... Bem, aí você faz, professor, uma questão muito fácil, né? Porque nessa questão você vai colocar que o sistema é um sistema conservativo e a energia mecânica no ponto mais baixo ela vai ser igual à energia mecânica no ponto mais alto. A gente aprendeu que energia mecânica é a soma da energia cinética no ponto mais baixo mais a energia potencial. E no ponto mais baixo, no ponto mais alto, energia cinética mais energia potencial. O que a gente vai perceber? No ponto mais baixo não vai ter altura. E quando ele atinge o ponto, quando ele está no ponto mais alto, a velocidade dele é igual a zero. Então, para a gente poder descobrir, para a gente poder trabalhar com a resolução dessa questão, já que eu quero a minha energia cinética no ponto mais baixo, vai ser igual à energia potencial no ponto mais alto, mgh. Pronto. De uma maneira bem simples, você percebe que a massa vale 4, que a aceleração da gravidade é 10 e que a altura em questão é de 320 metros. Olha que coisa legal a gente vai fazer aqui agora, tá certo? Fazendo essa conta, você vai colocar 0, 0, então 0, 0, 4 vezes 2 dá 8, e 4, 12 joules. 12.800 é a alternativa da letra E, extremamente fácil, uma questão bem legal de um assunto que cai muito na prova do Enem, espero que vocês tenham acertado essa. Vamos à questão 10 para a gente fechar a nossa bateria de exercício, né, e dar uma descansada para estudar novos conteúdos. Mas a questão 10 ela diz assim, em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente
3.000 toneladas. Então nós vamos colocar aqui a sua primeira informação matemática, que é, vamos colocar dados, a massa de 3.000 toneladas. 3.000 toneladas é a mesma coisa que 3 vezes 10 a sexta quilogramas. Tonelada é 10 a terceira, 10 a terceira com 10 a terceira, 10 a sexta. Então, esse foguete tem 3 vezes 10 a sexta quilogramas para deixar na unidade oficial. Foi lançado carregando uma cápsula tripulada do Apollo 11, que pousaria na Lua 4 dias depois. Essa é a história, em 1969, não é isso? O gráfico abaixo representa a posição vertical, então vamos destacar essa ideia, a posição vertical do foguete Saturno V durante 15 segundos, os primeiros 15 segundos. Então está aqui destacando o seu tempo. Beleza. Após o lançamento, cujos símbolos são essas marcações, que é o X, que vale o mais, né? Aqui no caso não é o X, é o mais. A linha contínua ajusta esses pontos com uma função. Então veja que não está muito alinhado, mas aí ele criou uma função matemática, e essa função matemática, ou seja, em função do tempo, ela vai corresponder a 1,25 de t ao quadrado. Esse foi o ajuste matemático para poder você ter essa curva sendo representada, tá certo? Vamos passar adiante. Ele diz, com base no gráfico, a energia cinética adquirida pelo foguete após 10 segundos... Opa, professor, ele só quer em 10 segundos? Isso. Então você vai me dizer quem é a energia cinética em megajoules depois de um tempo de 10 segundos. Deixa eu só lembrar aqui para vocês que nós temos a massa e nós temos uma função. Então vamos colocar aqui essa massa, né? A massa é de 3 vezes 10 a sexta quilogramas e a função de 1,25 t ao quadrado. Beleza, vamos fazer isso aqui por partes. No meu primeiro passo, eu vou trabalhar para a altura, tá certo? Então, eu vou relacionar isso aqui como se eu quisesse entender para a altura. Deixa eu explicar por que eu vou fazer isso para vocês. Quando a gente trabalha com altura, a fórmula da altura, no caso o h, que está representando aqui a altura, ele vai ter como fórmula a aceleração dividido por 2 vezes o t ao quadrado, já que a altura inicial e a velocidade inicial do foguete era zero. Professor, de onde veio isso? Daquela formulazinha que coloca aqui. Deixa eu representar assim de uma maneira mais simples. S é igual a S0 mais V0t a t ao quadrado sobre 2, que muita gente chama de sorvetão, né? Só que ele saiu do solo e a velocidade inicial do foguete era zero. Então, esse S está representando a altura, ou Y, se você quiser colocar o Y também dando o mesmo, tá certo? E aí você compara com essa função que ele deu aqui pra gente, ó. Essa função t é de 1,2 t ao quadrado. Aí você faz, espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi isso. Isso aqui é uma igualdade? Aonde eu estou vendo esse a sobre 2, ele é igual na função a 1,25. Percebeu a igualdade? Só que o 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 2 vezes 1,25 vai dar igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós chegamos aqui no primeiro passo, onde trabalhamos com a altura para descobrir quem era a aceleração desse foguete. Professor, e o segundo passo? O segundo passo que eu vou trabalhar também com vocês aqui, eu vou relacioná-lo com a velocidade. Então, para velocidade. Eu vou colocar logo aqui para você entender, que é aquela fórmula do vovô ateu, né? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais AT. Só que eu estou afirmando que ele está saindo com a velocidade zero. O foguete estava parado para poder ser lançado para cima. E aí, a minha fórmula V vai ficar sendo AT. Só que ele disse que é quando atingisse a aceleração que nós já encontramos de 2,5 num tempo de 10 segundos. Foi isso que ele pediu para a gente. Está aqui, ó.
quando o tempo for um tempo de 10 segundos. Logo, em 10 segundos, a velocidade seria o equivalente a 25 metros por segundo. Beleza, show de bola. Aí você faz, e agora, professor? Nós vamos para o terceiro e último passo. Deixa eu só colocar aqui mais uma cor para a gente, para chamar a atenção, e vamos chamar isso aqui de terceiro. E que vai ser o terceiro e último passo, porque vai ser o que a gente vai envolver a energia cinética. Aí você faz, por que, professor, energia cinética? Porque ele já disse para a gente quem era a massa, deu no enunciado e terminamos de encontrar a velocidade. Então é só uma aplicação agora direta. Maria_v ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2. Onde a massa em questão é de 3 vezes 10 a sexta, porque tem que estar em quilogramas. A velocidade vai ser 25, que vai ser elevado ao quadrado, e tudo dividido por 2. 3 vezes 10 a 6, 25 ao quadrado vai dar 625, é bem conhecido isso aí, né? 625, e tudo dividido por 2. Deixa eu ganhar o tempo aqui, deixa eu pegar aqui a calculadora rapidamente para fazer essa multiplicação aqui para a gente não perder tempo. 937,5 megajoules. Lembrando que você procure fazer tudo direitinho, tá certo? Passo a passo para ganhar tempo. Aqui eu estou fazendo rápido porque é só para ver se vocês conseguiram acertar nossas atividades. E com isso nós chegamos na alternativa da letra E. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Foi aí mais uma questão bem simples a nível de prova. Até a nossa próxima. Um abraço bem forte. Fiquem com Deus. Valeu, galera!